Fala pessoas, Lucas Silva de volta com mais uma videoaula para vocês. Nessa videoaula de PHP, quero falar um pouco sobre padrões de projeto. Eu vou falar especificamente sobre agnosticismo de persistência. Em suma, o que é o agnosticismo de persistência? Para quem acabou de cair de paraquedas aqui nesse vídeo, é o seguinte: quando você tem uma aplicação orientada a objetos, você precisa trabalhar nessa aplicação dentro dos padrões Solid, né? Que pelo menos é o recomendado, né? Nem todo mundo utiliza, mas pelo menos é o recomendado. O que seria? A primeira... acho que o que mais lida aqui nessa... O que mais cai, vamos dizer assim, em se tratando de agnosticismo de persistência, seria a primeira sigla do acrônimo SOLID, que seria o que? Single Responsibility. O que é o Single Responsibility? A responsabilidade única diz que cada objeto de sua aplicação deve ter a sua única responsabilidade. Para isso, você cria contratos. Os contratos nesses objetos são as interfaces. Vamos falar... Bom, na vida real, o que é um contrato? Um contrato na vida real, você... a pessoa que está te contratando vai te pagar, né, pelo serviço. Você está se comprometendo a fazer determinado trabalho sob aquele contrato. Você não vai fazer nada diferente daquele contrato, você não vai fazer nada menos do que aquele contrato. Você vai fazer o que está descrito e somente o que está descrito naquele contrato. Na orientação a objetos também existem os contratos. Elas são chamadas interfaces. Essas interfaces definem comportamentos para cada objeto. Dessa forma, fazendo com que cada objeto tenha uma responsabilidade única. Dessa forma, utilizando o padrão Solid, né? Então, só que voltando novamente aqui ao que eu quero de fato estabelecer nessa videoaula, que seria o quê? Ao agnosticismo de persistência. Nesse vídeo eu vou fazer um exemplo com 3 objetos. Cada um desses 3 objetos eu vou criar um contrato, que seria a interface para cada um, que vai determinar o comportamento de cada um, as características, os comportamentos e assim por diante. Que vão ser o quê? Vai ser um exemplo de um blog. Só que eu não vou fazer o blog, eu vou fazer só a interação. E não necessariamente a interação, porque o objetivo vai ser o agnosticismo de persistência, e não a persistência em si. O que é a persistência? A persistência é a camada da sua aplicação que lida com o tratamento dos seus dados. Ele vai pegar os seus dados e vai persistir eles, vai enviar para o banco, vai atualizar, vai listar e assim por diante, certo? Então, se a gente vai lidar com agnosticismo de persistência, eu vou lidar aqui com as entidades, ou seja, como eu falei que vão ser os blogs, a gente vai lidar aqui com a entidade post, com a entidade usuário e com a entidade comentário, certo? Um post tem uma série de comentários. Esses comentários têm os usuários que comentaram eles. E ainda, um post pode ter um usuário cujo usuário é o autor daquela publicação, certo? Então você tem uma relação entre entidades, só que nenhuma sabe diretamente da existência da outra, e ainda mais, uma não sabe da existência, nenhuma delas sabe da existência de uma camada superior, que seria a camada de persistência, a camada que vai tratar essas minhas entidades. Então vamos parar de falar aqui e vamos ir para a programação, que acho que fica mais fácil de entender quando a gente está programando. Eu tenho uma pasta chamada agn_persistência aqui. Eu não tenho nada nela, vou criar agora aqui. Vou criar uma pasta classes. Eu vou colocar tudo na pasta classes, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta classes. Eita, new file não, peraí. New folder, cadê aqui, ó. Então classes. Eu vou colocar nessa pasta classes as interfaces e as classes mesmo, tá? Pra mim não perder tempo aqui na aula. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro, como eu falei, eu vou lidar com a persistência, com a agnosticismo da persistência. Então eu vou criar aqui um arquivo index, eu vou deixar ele vazio, tá? Só pra eu poder já ter alguma coisa aqui, então eu vou ficar aqui fora, e aí agora eu vou começar. Então vamos lá. Vamos começar primeiro com os contratos, né? Ou seja, as interfaces, o que cada entidade precisa ter e o que cada entidade precisa fazer. Então, vou criar aqui um novo arquivo que vai ser a interface post, tá?
minha interface de post. Então eu vou salvar como postinterface.php dentro de classes. O que é que um post precisa? Um post precisa setar o título. Então, public function set title recebe o título. Precisa retornar esse título. Public function get title. Eu ia colocar em português, mas eu comecei a digitar em inglês. Então ele precisa do título, precisa do conteúdo. Eu vou colocar só o título e o conteúdo, tá? Então public function set content recebe o content. Public function get content que vai só retornar o content. Então eu tenho o contrato para a minha interface de post. Vamos criar agora o contrato para nós. No caso aqui foi o contrato para a entidade post. Agora eu vou criar um contrato para a entidade usuário. Então, interface user, ou melhor, vamos falar assim, post, então usuário. Você já vai entender por quê, tá? Usuário. Então, public function set name, tá? Name, ele precisa ter um nome. Public function get name. Ele tem que retornar esse nome. Public function set email. Public function get email. Vou salvar aqui como usuário interface.php. Vocês devem estar se perguntando, para quem não está familiarizado com o conceito de interfaces, deve estar se perguntando por que eu fiz aqui, tipo, criei funções, mas elas não estão abrindo chaves, elas não estão fazendo nada. Como eu falei, as interfaces são os contratos das suas entidades, os contratos dos seus objetos, das suas classes. Ele só vai definir comportamentos, então todo objeto que implementar determinada classe precisa necessariamente ter as propriedades e os métodos que eu definir na minha interface. Então, uma classe user, por exemplo, que implementar a minha interface usuário, deve obrigatoriamente ter o método setName, o getName, o setEmail e o getEmail para ela funcionar. Se eu só implementar, mas não criar, ele vai dar erro, certo? Então é o contrato, ele está dizendo que eu tenho essas responsabilidades, eu tenho que ter esses métodos, certo? E por último, deixa eu ver, no caso, um post precisa de ter os comentários, né, também. Então public function set comments, que ele vai receber um array de comentários, tá? Ele deve ser obrigatoriamente um array de comentários. Public function get comments, que vai só retornar, calma aí, public, vai só retornar os comentários que esse post tiver. Ok? O usuário da interface vai ser o nome e o e-mail, que é para me falar quem foi que comentou, né? E agora eu preciso saber a interface, o contrato, né, do meu comentário. O que é que um comentário tem? Comentário. O que é que um comentário tem? Ele tem usuário, né? Então public function set user. Agora vem a parte legal, olha. Comentário interface.php. Eu tô dizendo que o meu comentário precisa ter o usuário que está comentando nele, certo? Se ele precisa setar qualquer usuário, agora eu não preciso... isso aqui vai me garantir que eu não precise falar, tipo, tipo, que eu pegue do campo, direto do campo da minha tabela, falando que o usuário é esse aqui, tipo, variável row, índice nome, tá? Eu não vou fazer isso, eu vou passar a entidade para aqui para dentro. E olha só, a minha entidade vai se chamar usuário, certo? Por que usuário? Porque eu estou me referindo à interface de usuário. Uma vez que uma classe user implementar usuário, ela vai ser, por definição, usuário. Desse modo eu não vou passar user, que seria a classe, eu vou passar usuário, que é a interface que aquela classe implementa, certo? Então, set usuário, public function get user vai retornar essa minha entidade. Public function set comment, tá? Vai ser só usuário e comentário, recebe o comentário
public function get comment, que vai retornar esse comentário. Então eu já tenho a interface para os meus posts, a interface para os meus usuários e a interface para os meus comentários. Agora vamos criar as classes que vão implementar essas interfaces e que no final das contas vai servir como meio para eu criar as listagens já com tudo, certo? Então vamos lá. Então vou criar aqui o primeiro vai ser a entidade de post, tá? Então vou requerer aqui once a minha post interface.php e eu vou criar classe post, tá? Vou fazer assim, a classe postagem, tá? Eu posso muito bem fazer isso, só que quando eu faço assim, ó, implements post, eu tô dizendo que postagem é post, tá? Então eu posso chamar aqui como post ao passar para alguma outra quarta classe que eu for eventualmente criar, certo? Então eu vou salvar aqui como postagem.classes.php, certo? Repare, eu estou implementando post, certo? O que é que eu preciso então, já que eu estou implementando? Eu preciso ter set título, get título, set content, get content, set comments, get comments. Então eu vou precisar do private title, private content, private comments igual a array. Então public function set title vai receber o título. Se não for uma string esse título, aí você pode fazer e lançar exceções, tá? Mas eu não vou fazer isso, estou exemplificando. Então você daria um throw throw new exception aqui. É que digitar throw é tenso. Vamos lá. Então eu vou só dar um back. O título da publicação deve ser uma string. E aí this title igual título. Public function get title vai só retornar this title. Então repare que o meu set e o get só faz o que ele deve fazer, no caso. Ele só recebe o valor, atribui o valor à propriedade e retorna a propriedade. Public function set content recebe o content, diz que diz content você poderia fazer a verificação e lançar a exceção, como eu falei. Eu só vou atribuir aqui, vai ser igual content. Public function get content vai retornar o conteúdo dessa minha publicação. Public function set comments foi assim que eu coloquei, vamos ver? Comments recebe a array de comentários e atribui a this comments comentários. Public function get comments vai retornar this comments. Tudo bem. Cada índice do meu array de comentários deve ser uma instância da entidade comentário. A entidade comentário, por sua vez, deve ter definido quem foi o usuário e qual foi o comentário que foi feito. Para qual post? Outro detalhe, ele precisa saber qual foi o post, certo? Não, ele não precisa, não necessariamente nesse caso, porque o exemplo que eu vou fazer vai ser o quê? Eu vou criar um objeto postagem que vai ter os comentários e ele vai me retornar os comentários. É isso que ele vai fazer. Então tudo bem. Então, postagem, vamos agora criar a entidade, deixa eu colocar aqui, usuário. Ele vai dar um require once no meu usuário interface.php. A classe vai se chamar user, que vai implementar o meu usuário. Ele vai salvar user. Calma aí. User.class.php. Então ele tem o setName, getName, setEmail e getEmail. Então private name, private email, public function setName, name, this name vai ser igual name,
public function get name vai só retornar this name. Public function set e-mail, this e-mail vai ser igual e-mail. Public function get email, return this e-mail. Certo, então terminamos a entidade usuário. Vamos agora para a última entidade, que é a entidade de comentários. Então Ctrl N aqui. Então ele vai fazer um require once na minha comentário interface.php class comment implements comentário, não é isso? Deixa eu ver. É, comentário. Implements comentário. Salvar como comment.class.php, tá? Então eu tenho postagem, user e postagem, user e comment agora. Então ele set user e set comment, tá? Então private user vai ser igual, não, user vai ser nada, né? Porque não se define ainda. Private comment. Então public function set user recebe uma instância de usuário, tá? Atribuindo a usuário, e diz que se diferente que usuário instance of user, então você daria um throw new exception aqui. Então o usuário deve ser uma instância de user, certo? Aí senão ele vai passar aqui, vai ler esse código e vai dizer que this user vai ser igual ao usuário. Public function get user return this user. Public function set comment. É set comment? Vamos ver. Set comment, é isso mesmo. Recebe o comentário e diz que this comment vai ser igual a comentário. Public function set ou get comment vai retornar this comment. Tudo bem, então a gente já tem as nossas entidades preparadas. A entidade postagem, que tem que ter os comentários, o título e o conteúdo. A entidade comentário, que precisa saber qual foi o usuário. Opa, entidade, cadê? Aqui. A entidade comentário, que precisa saber qual foi o usuário que comentou e qual foi o comentário que ele fez. E a entidade usuário, que só precisa definir quem é esse usuário, qual é o nome dele, qual é o e-mail dele. Tendo essas três, já que já tá... Acho que já é o bastante pra gente poder fazer isso. Eu posso agora... Posso fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver. Vou fazer assim, ó. Não, melhor. Vou fazer assim, ó. Comments... vou fazer assim, ó. Return count nos comentários igual a 0. Então... ele vai retornar null, tá? Se não, ele vai retornar this comments, que aí a gente pode fazer uma parada lá quando a gente terminar. Então ele vai retornar, se a contagem for igual a 0, ele retorna vazio, nulo. Senão ele vai retornar os comentários. Tudo bem. Isso nas postagens, tá? Então vamos lá agora. Aqui no index, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um function, vou criar um método mágico autoload, receber o nome da classe. Deixa eu só ver se está gravando certo. Tudo bem, ele vai fazer um require. Eu vou fazer direto, tá? Você poderia verificar a existência do arquivo, vou fazer direto. Então, classe.class.php, tá? Então, deixa eu já entrar aqui de novo. Tudo bem, nada acontece porque eu não estou instanciando nada. Vamos tentar aqui então. Post 1 vai ser igual a new postagem. Deixa eu ver se ele vai deixar. Vamos ver se ele vai instanciar. Ele deu um erro. Require... tá. Esqueci de colocar o nome da pasta, né? Calma aí. Classes, né? Barra classes.class.php. Agora sim. Beleza. Então, eu preciso definir qual é o título e qual que é o conteúdo desse post 1. Então, post 1 set title.
Esse aqui é o minha publicação 1. Preciso definir qual que é o conteúdo dessa minha publicação 1. Então, post 1, set content. Este é o conteúdo da minha publicação 1. Agora eu preciso definir alguns comentários para essa publicação 1. Vamos criar alguns comentários. Então, comments post 1 vai ser igual a um array, porque ele precisa ser um array. Então, o que é que precisa? Vamos criar aqui. Vamos criar dois usuários. Vou criar o usuário Lucas. Então, Lucas vai ser igual a new. Não, vou fazer assim, ó, user 1. User 1 vai ser igual a new user. New user. Aí, user 1 set name. Name. Lucas Silva. User 1 set e-mail. contato@dosmaster.com. Então eu tenho um usuário, tenho uma postagem. Agora eu vou criar os comentários. Então eu vou criar new, eu posso passar direto aqui, a instância do objeto, né? Então new o quê? New comment. Opa. Comment, tá? O que é que precisa esse new comment? Vamos fazer assim, para ficar mais fácil ainda, para mim já passar direto ali. Eu vou criar um construct aqui, public function construct, que recebe o user, ó, usuário e o comentário direto, e atribui e chama aqui a this set user, usuário direto, tá? This set comentário. Então já vou passar direto aqui, tá? Ele já vai, assim que eu chamar a classe, ele já vai me pedir qual que é o usuário que está comentando e o comentário dele. Então eu já vou fazer aqui, ó. Eu já passo o que? User 1, tá? E já passo o comentário. Comentário 1 do usuário 1. Eu vou dar um enter aqui, tá? Eu vou criar um outro usuário, vou copiar isso aqui. Aqui vai ser user 2, tá? User 2. Então esse aqui vai ser o João da Silva. Vai ser contato@joãozinho.com. Então esse, ó, comentário 1 do usuário 1. Copiar isso aqui, vírgula. Aqui vai ser o user 2 que comentou. Comentário 1 do usuário 2, tá? Aí eu vou atribuir esses comentários a esse post. Como é que eu faço isso? Eu digo que post 1 vai set comments, já que ele recebe um array de comentários cujos índices são, cujos valores são objetos do comentário. Então eu já passo comments post 1. Aí eu vou criar um post 2, que vai ser igual ao new postagem também, outro objeto de postagem. Post 2 set title, publicação 2. Post 2 set o content também. Esta é conteúdo da publicação número 2 e tals. Vamos primeiro ver se ele está conseguindo instanciar tudo certo, se não está dando erro no require ali do autoload. Vamos ver primeiro. Ok, aparentemente tudo certo. Já que está tudo certo, e já que eu tenho um post 2 que não tem comentários, vamos direto então aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Posts vai ser igual array post 1 post 2. Então repara, tudo quanto é coisa relacionada aos posts está aqui, ó. Eu já tenho o post 1 e o post 2. No post 1 eu tenho o título e o conteúdo e os comentários. Nos comentários do post 1 eu tenho quem foi o usuário e qual foi o comentário. No post 2 eu tenho o título e o conteúdo, mas não tenho comentários, certo? Então eu vou fazer assim, ó. For each posts as post, tá? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou direto aqui, ó. Echo h1 barra h1 post get title, echo parágrafo barra parágrafo, post get content. Vamos primeiro ver se ele está conseguindo pegar o conteúdo e o título inicialmente. Olha lá, então publicação, esse aqui é por causa do UTF-8, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo, se eu colocar aqui meta char set UTF-8, vamos ver se ele resolve.
Calma aí. Meu mouse tá... Olha lá, resolveu, beleza. Então, olha lá, minha publicação 1, minha publicação 2, tudo bem. Agora eu vou verificar se tem comentários. Então, ó, comentários vai ser igual a post get comments, que é um array, certo? Então, se comentários, ou seja, ele retornou nulo ou ele retornou um array, tá? Aí já veio aqui. Se comentários, então echo não ul, echo barra ul. E aí dentro desses dois echos eu vou dar um for each comentários as comentário, tá? Ó, usuário vai ser igual a comentário get user, tá? Que é o objeto do usuário. E aí eu vou dar um echo numa li dizendo o seguinte, o usuário, ó, não vou fazer assim direto, ó. Usuário get name tracinho usuário get e-mail disse, aí eu vou abrir um parágrafo aqui, disse o que? Disse comentário get comment, tá? Deixa eu só ver se é get comment mesmo aqui na classe. É, get comment, tá? Então, ó, o que é que tem que acontecer aqui? Deixa eu voltar. O que é que tem que acontecer? Ele tem que mostrar que a minha publicação 1, ou seja, o post 1, que é a instância de postagem que tem alguns comentários, tem que mostrar que ele tem comentários, já que eu setei os comentários para post 1. E o post 2 não tem comentário, então ele não tem que mostrar nada. Então no primeiro tem que ter uma UL ali com os posts, com os comentários, no segundo não. Vamos só ver se funcionou. Olha lá, então olha só, minha publicação 1, esse é o conteúdo da minha publicação 1. Lucas Silva, contato@dosmas.com, disse comentário 1 do usuário 1. João da Silva, contato@joãozinho.com, disse comentário 1 do usuário 2. Publicação 2 não tem nada porque ele retornou nulo, certo? Tudo bem. Então por que eu fiz todas essas interfaces, todas essas entidades? Por que me dá o trabalho de fazer tudo isso, né? Quando eu só poderia muito bem ir lá e fazer PDO, prepare e inserir no banco. Porque dessa forma, é como dizem, você vai estar programando para uma interface e não para aplicação. E primeiro, né? Esse é o primeiro ponto. Independente da sua estrutura de banco de dados, você sabe que obrigatoriamente o seu post vai ter o seu get title, vai ter o seu get content, vai ter o seu get comments. Você sabe que o seu usuário vai ter o set name, o get... Cadê o usuário, ó? Aqui, ó, que o usuário vai ter o set name, o get name, vai ter o set email, o get email, dependente de como que esse name e esse e-mail vai vir do banco. Ou seja, essas classes e essas entidades, elas são completamente ignorantes com relação à existência de algum mecanismo de persistência, de alguma camada de persistência na sua aplicação. Qual seria a camada de persistência, por exemplo, no MVC? A camada de persistência do MVC seria o model, certo? O model vai receber essas entidades, vai tratar o que foi que recebeu dessas entidades ou criar elas, se necessário, e retornar isso para o controller. E o controller vai ver o que foi que o model retornou e trabalhar o view, certo? Então você tem divididas as responsabilidades. O view só vai ser responsável por, de fato, exibir. O controller só vai ser responsável, de fato, por controlar. O model vai ser responsável pelas regras de negócio, né, as persistências, o tratamento das entidades e retornar isso para o controller. Então, repare que, independente de como eu tenho, se eu tiver lá uma tabela usuário admin, usuário underline admin, que tem um campo usuário underline name, um campo usuário underline e-mail, eu posso muito bem passar isso para new user aqui, ó, e dizer que tipo a instância set name, igual eu fiz aqui, ó, aqui, ó, set name, e aí eu puxo da tabela, isso aqui seria o que? No meu model, e tratava aqui, tá? Certo? Existem, então, alguns modos de você tratar a camada de persistência para trabalhar isso aqui. Eu acho que a aula já está ficando um pouco extensa, mas já estou acabando, tá, pessoal? Eu sou um pouco prolixo, mas já estou acabando. Que é o que? Os mais comuns são a Active Record e a Data Mapper. Na Active Record você tem uma classe, ela não funciona muito legal para, no caso, se você está trabalhando com MVC, mas
ainda assim não deixa de ser viável, né? Não deixa de ser, não é errado, né? Que seria o quê? Uma classe que ao instanciar define qual é a entidade. Ao instanciar você já está falando que aquilo ali é a entidade, só que aquela entidade ela já faz as suas persistências. Não fica muito legal do ponto de vista Solid, né? Do ponto de vista dos padrões de projeto Solid. Você não está dando uma única responsabilidade àquela classe. Você está dizendo que aquela classe é a entidade e que aquela entidade já faz suas próprias persistências. Eu prefiro o Datamapper, que ele faz o quê? Ele tem, igual a gente fez aqui, as entidades, só que ele é responsável por criar a persistência de cada um individual. Então você tem a Post Mapper, que vai lidar com a entidade de post, você tem a Comment Mapper, que vai lidar com a entidade de comentário, e você tem a User Mapper, que vai lidar com a entidade de usuário. Ambas trabalhando junto formam o post final, que foi o que a gente fez aqui, e retornaria isso aqui, ó. E aí você trabalhava isso aqui, entendeu? Eu vou parar por aqui, já fiquei um pouco prolixo. Eu vou deixar esse código para quem quiser dar uma lida aí, quiser dar uma estudada no GitHub. Calma aí. Publicação 1. Eu digitei publicação. Cadê? Aqui, ó. Publicação. Certo? Eu vou deixar no GitHub um repositório. O link do repositório vai estar embaixo da aula. Espero que tenham gostado. Dúvidas, deixem no comentário. E vejo vocês num próximo vídeo.